Olá, bora fazer uma viagem no tempo? Muito antes de existir o mercado de ações, de se falar em PIB, em taxa de juros, como é que a vida material era organizada? Vamos mergulhar nas raízes de um pensamento que hoje a gente chama de econômico, mas que nasceu muito antes de ter esse nome. Para começar, vamos pensar numa coisa um pouco provocadora. Hoje em dia a gente fala sobre a economia o tempo todo, né? Como se fosse uma força da natureza, uma entidade própria que sobe, desce, melhora, piora. Mas e se essa ideia, para a maior parte da história humana, simplesmente não fizesse sentido? E se ela nem existisse? E aqui está o ponto central de toda a nossa conversa. No mundo antigo, a vida que a gente chamaria de econômica não era uma caixinha separada. Pelo contrário, ela estava completamente misturada com questões muito maiores, como, por exemplo, o que é uma vida boa, o que faz uma cidade ser justa, qual é o jeito certo de agir em comunidade. E a nossa jornada começa num lugar talvez inesperado. Não num mercado cheio de gente, mas dentro das paredes de uma casa, lá na Grécia Antiga. Para a gente entender a origem da palavra economia, a gente precisa primeiro dar uma espiada no que era um lar grego. Olha só que interessante, a palavra que a gente usa hoje, economia, vem do grego oikonomikos, e o significado original era bem literal, bem pé no chão, a arte de administrar a casa. Foi um pensador chamado Xenofonte quem primeiro nos deu esse conceito, que não tinha nada a ver com o sistema nacional, mas sim com a boa e velha gestão de um lar. Mas o que era essa tal gestão na prática? Para o Xenofonte ter uma boa economia era, na verdade, manter uma ordem social que era vista como natural e, claro, bem hierárquica. Era uma prática de moralidade, dentro de uma estrutura patriarcal e escravista, onde cada pessoa tinha seu lugar, sua função, todo muito bem definido. Ok, agora a gente sai da esfera privada da casa e vamos ampliar o nosso foco. Vamos para a esfera pública, para a cidade-estado, a famosa polis. E quem vai nos guiar agora é um dos maiores nomes da filosofia de todos os tempos, Platão. A grande virada que Platão propõe é exatamente essa: tirar a discussão de dentro de casa e levar para a praça pública. Ele transforma a questão da administração de bens num problema de justiça coletiva. A pergunta deixa de ser como administrar bem uma casa e passa a ser como se constrói uma cidade justa para todos. Essa comparação aqui deixa bem clara a diferença radical de perspectiva. Para Platão, a divisão do trabalho não era para aumentar a eficiência ou a produção, como Adam Smith viria a defender séculos e séculos depois. Não, era uma condição para ter harmonia política. Para ele, o acúmulo exagerado de riqueza era uma ameaça, não um objetivo a ser perseguido. Essa citação resume perfeitamente o pensamento dele. Mas a reflexão grega não parou por aí. Ela ficou ainda mais sofisticada com o discípulo de Platão, Aristóteles, que nos deu ferramentas conceituais que são poderosíssimas. Presta atenção que esse ponto do Aristóteles é crucial. Ele faz uma distinção muito clara entre oeconomia e crematística. A primeira é a gestão natural, com limites, para suprir o que a casa precisa. Já a segunda é a arte de fazer dinheiro por fazer dinheiro. E essa atividade ele via como algo sem limites e justamente por isso potencialmente perigosa. A grande sacada de Aristóteles é que a vida econômica tinha um propósito, um objetivo: sustentar uma vida boa. Quando a crematística, ou seja, a busca pelo lucro, se descola desse propósito e vira um fim em si mesma, ela se torna algo antinatural. Essa crítica ética ao acúmulo ilimitado de riqueza iria ecoar por séculos. Agora o cenário muda completamente. A gente sai da filosofia ética dos gregos para entrar no mundo pragmático, prático e legalista de Roma. Essa é a grande diferença aqui. Enquanto os gregos ficavam se perguntando qual é o propósito da riqueza, os romanos estavam mais ocupados criando a infraestrutura jurídica que iria permitir que a riqueza fosse acumulada e trocada de um jeito sistemático. E quais foram os pilares dessa infraestrutura toda? Bom, Roma nos deixou de herança conceitos que são até hoje a base das economias modernas. O direito quase absoluto à propriedade, a liberdade de firmar contratos e, o mais importante de tudo, uma separação bem clara entre o que é público e o que é privado. E essa separação foi talvez a contribuição mais revolucionária de Roma. Pela primeira vez na história, a gestão de bens privados podia ser pensada de forma separada das obrigações morais com a comunidade. Foi aqui que a sementinha de uma esfera econômica autônoma foi plantada. Então, no fim das contas, o que a antiguidade nos deixou? Não foi uma coisa só,
mas sim duas tradições bem diferentes e, muitas vezes, em conflito. A nossa herança da antiguidade é, portanto, dividida. De um lado tem um legado grego que enxerga a economia como uma preocupação pública, que tem que estar a serviço da justiça, e do outro lado o legado romano, que a estabelece como um direito privado protegido pela lei. A economia moderna, essa que a gente conhece, não nasceu do nada. Ela foi forjada justamente nesse longo debate histórico, nessa tensão entre essas duas visões. A economia como uma questão moral e pública contra a economia como uma questão legal e privada. E a grande conclusão é essa. Antes da economia se tornar essa ciência cheia de modelos matemáticos, de gráficos e de projeções de crescimento, ela era, na sua essência, um ramo da filosofia moral. Era uma busca por respostas sobre como viver uma vida boa e justa em comunidade. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Ao transformar a economia numa ciência mais técnica, meio que separada da ética e da política, o que será que a gente perdeu no meio do caminho? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.